Bom, pessoal, essa questão que eu vou fazer agora também é da parte número 1 dessa folha de exercícios, sendo que agora o exercício em si é o número 7. Então, faço o mesmo esquema caso você queira tentar fazer antes de começar a ver minha resolução. Naquele esquema, dá o pause, começa a fazer, depois volte dando play. Eu vou começar por aqui, beleza? Nesse exercício número 7 ele falava assim, exercício da UERJ. O balanço de cálcio é a diferença entre a quantidade de cálcio ingerida e a quantidade excretada na urina e nas fezes. É usualmente positivo durante o crescimento e a gravidez. É, e, peraí, positivo durante o crescimento e a gravidez e o negativo na menopausa, quando pode ocorrer a osteoporose, uma doença caracterizada pela diminuição da absorção de cálcio pelo organismo. A baixa concentração de íons de cálcio, K++, no sangue estimula as glândulas paratireoides e produzem hormônio paratireoide, que é o HP. Nessa situação, o hormônio pode promover a remoção de cálcio dos ossos, aumentar sua absorção pelo intestino e reduzir sua excreção pelos rins. Admita que a partir dos 50 anos a perda de massa óssea ocorra de forma linear conforme mostra o gráfico. Então, para você que está vendo o gráfico aí, é para considerar uma função do primeiro grau, né? Ele falou linear para se associar à função do primeiro grau, ou seja, você vai considerar y igual a x mais b a partir do 50, que é um pouquinho depois da segunda moça, é um pouquinho antes da segunda moça do desenho, tá? Que é onde vai começar a decair, onde vai começar a ficar inclinado. Então, ali que você vai conseguir aplicar qualquer coisa que você tenha, né, relembrado na aula de hoje. Aí ele dá uma informação, né, tanto no gráfico, né, de homens e mulheres e tudo mais, e fala assim, aos 60 e aos 80 anos, as mulheres têm, respectivamente, 90% e 70% da massa óssea que tinham aos 30. O percentual de massa óssea que as mulheres já perderam aos 76 anos em relação à massa dos 30 é igual a... Como nessa questão ele falou no final, né, de o percentual de massa óssea das mulheres que já perderam aos 76 em relação à massa dos 30, esse finalzinho em relação à massa dos 30, eu já vou com alguma maldade nessa parada pelo seguinte, que as informações dadas previamente, sem ser do gráfico, depois ele fala dos 60 aos 80 anos, ele fala de 90 e 70 da massa que tinham aos 30. Então o que eu vou fazer? Aos 30 eu vou criar meio que uma unidade, aos 30 anos eu vou chamar que essa massa era M. Então, por exemplo, aos 60 anos, quando ele fala que é respectivamente, cadê? 90% do que tinha aos 30, então vai ser 0,9 de M, ou seja, 90% do que tinha aos 30. Quando ele fala pra gente que aos 80 anos, uma mulher pode ter ali uma massa de 70% do que tinha aos 30, como aos 30 era M, só pra gente criar uma unidade, só pra criar algum parâmetro, né? Alguma forma da gente, né, ter um ponto de partida aí em comum, ou enfim, uma coisa que relacione todos esses dados. E aí eu queria falar de uma coisa que é a tal da taxa de variação constante, que é um dos métodos para você fazer função do primeiro grau. Porque a pergunta dele foi relacionada ao seguinte, e a pessoa com 76 anos, em relação à massa que ela tinha aos 30, ou seja, em relação a M, quanto que ela vai ter? E como ele falou que a partir dos 50 está tudo linear, então ele permitiu para que a gente usasse qualquer coisa que envolvesse função do primeiro grau. Uma das formas que você tem, inclusive, de fazer questões como essa é assim, pela que eu estava chamando, né? Taxa de variação constante. Que é o nome, lembra que eu dei para o A? Tá. Então, só que você não vai nem precisar fazer o A em si, mas se você quisesse anotar para fazer o tal do A, seria assim. É como se aqui fosse um par ordenado, né? Tu consegue visualizar assim? Vamos lá, o que é o X naquele gráfico ali? Não é a idade das mulheres? Então é como se o X fosse 60, enquanto o Y fosse a massa, 0,9m. Então isso aqui é como se fosse X 80, Y 0,7m. Sacou? E é como se você, né, soubesse a idade, soubesse o X e quer saber que Y é esse. Pela taxa de variação constante, você não precisa nem fazer muita coisa. Basta que você anote esses dados de uma maneira ordenada. Vê se você entende. Eu vou colocar de um lado a idade, que seria o X, e do outro lado eu vou colocar a massa, em função de M mesmo. Então seria assim, aos 60 a mulher tem 90% da massa dos 30,
E aos 80, ela tem 70% da massa dos 30. Quando eu te falei para anotar de maneira ordenada, é porque o que ele pediu, por exemplo, 76 está aqui no meio, né? Eu acho que nem daria problema se você colocasse depois, mas eu acho que fica mais didático eu colocar 76 entre 60 e 80, sacou? Uma ordem cronológica mesmo. E é o que ele quer saber, né? Sei lá. Interrogação. E aí a taxa de variação constante vai ser assim. De 0,9 para 0,7 variou quanto? Variou menos 0,2 m. Show de bola? Tudo bem, né? Daqui para cá diminuiu. Daqui para cá aconteceu o quê? Uma passagem de mais 20 anos. Não foi isso? Aí você pode fazer a mesma estratégia agora para o que você quer descobrir. 76 para 80 é como se fosse uma regra de 3 mesmo. 76 para 80 variou quanto? 76 para 80 variou 14, né? Melhor, 14 não, 4. Desculpa, mais 4. Daqui para cá variou quanto? Aí, você pode fazer essa variação de duas maneiras. Ou você pode colocar aqui como, sei lá, chamar de uma letra e lembrar que o que você achar depois é a variação, ou de fato já fazer a variação. Porque como é que eu achei menos 0,2 e como é que eu achei 24? Sempre fazendo o final menos inicial, né? Tipo 80 menos 76, 4. 80 menos 60, 20. 0,7 menos 0,9 menos 0,2. Então aqui a variação é o quê? É 0,7m. Você pode colocar menos y, não sei. Ou como eu te disse, ou fazer assim, ó, chama de W essa variação. E depois lembra que tem que ter uma variação. Isso aqui é o valor da variação e não o valor disso, da interrogação. Tá? Montando essa proporção, aí, tanto é que eu coloquei na mesma cor para você já se ligar. Tipo assim, 20 está para menos 0,2m. Tudo bem? 20 está para, né? Verde está para verde, assim como. Aí só segue a ordem. Se eu fiz idade está para massa. Ah, Kaique, mas eu aprendi que era ΔY sobre ΔX, né? Não tem problema você trocar, não tem problema você fazer, nesse caso, como é uma proporção que a gente vai fazer, ou seja, uma divisão igual a uma outra divisão, não tem problema, basta que seja a mesma ordem para todos, aí dá no mesmo. Então, 4, mantendo a ordem, está para, eu vou nesse aqui, na variação mesmo, 0,7m menos interrogação. Nem vou colocar y, vou colocar interrogação, para você se ligar que vai dar certo. Ó, eu acho que dá para simplificar algumas coisas, 20 com 4, ficando 1 e 5, shows? 1 vezes menos 0,2 dá menos 0,2, m. 5 vezes isso, aí vai ficar tipo uma distributiva. Vai ficar 3,5m, né? 5 vezes 7, 35, então com uma vírgula andou 3,5. 5 vezes interrogação, menos 5 interrogação. Engraçado, né? 5 interrogação. Vou passar esse 5 interrogação que está negativo para o outro lado positivo, então é 5 vezes a interrogação, poderia ser 5x, por exemplo. E aqui vai dar 3,5m mais 0,2, né? Porque o 0,2 negativo passa para lá positivo. Beleza. Aqui dá 3,7m. E aqui 5 interrogações. Então essa interrogação vai ter que ser 3,7m sobre 5. Eu não sei se vocês estão ligados na divisão por 5. Já te falaram com vocês que é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2? Não? Sempre que você quiser dividir por 5, é a mesma coisa que você pega o número que você quer dividir por 5 e divide ele por 10. Aí daria 0,37m. Pega esse valor e multiplica por 2. Então daria 0,74m. Beleza? Bom, aí só toma muito cuidado para você responder agora de maneira assim, né? Que não vacile. Deixa eu só... Porque olha a pergunta de novo. Se você olhar as opções, não tem 74, né? Mas olha a pergunta. O percentual de massa óssea que as mulheres já perderam aos 76 anos, em relação à massa dos 30, é igual a... Lembra? Qual era a massa dos 30 que a gente chamou? Não foi o M? Então, se aos... né? A interrogação que a gente achou... Só para colocar bonitinho para tudo. Então, a gente achou interrogação igual a 0,74. Então, aos 76 anos, só para completar aqui, ó, são 0,74m. Ou se você quisesse completar aqui, ó, 0,74. Você vai fazer até algum sentido mesmo, né? 0,9, 0,74, um pouquinho menos de idade, 0,7. Tá. Mas, o que se perdeu em relação aos 30? Porque, assim, se aos 30 era M, é 1M, né? E aos 76 é 0,74, significa, então, que tem uma perda de
0,26, né? E por isso coloquei negativo, porque é perda, sacou? Então é uma questão com várias maldades, inclusive essa final, né? Assim, acho que você também procuraria essa maldade aí. Não tô dizendo que acertaria necessariamente, mas é porque não tem o 74 para marcar. Então você teria que buscar uma outra maneira. Deixa eu filmar de cima. Aí, para você se ligar aí, pode dar um print, depois voltar, né? Então, nessa questão, acho que valeria a pena você ir com bastante calma. Assim, questão da UERJ, geralmente, né, são questões que, como tem um tempo maior para você fazer em média, então questões que possivelmente pode acontecer isso, né? Mas pegadinhas, né, uns pedidos complementares ao que dá para se calcular, que é o caso, né? Você consegue calcular a interrogação ali, né, que a massa é 76, mas ele pede a perda. Então, você, né, em relação a outra coisa, então, uma informação complementar, né, o que você de fato achou, conseguir achar. Então, se a perda é 70, melhor, a perda em relação a 64 é de 26, o gabarito fica a letra D. Beleza? É isso, gente. Então, muita atenção nessa parte. Eu vou agora falar de uma segunda solução aqui do ladinho, que poderia também ser possível. Ó, uma segunda solução seria você interpretar isso como pontos, né? Como eu tinha lá em cima destacado no início, beleza? Então, se você interpretar isso como pontos, você pode meio que fazer a substituição, acho que dá até para fazer aqui. Porque depois ele fala que seria linear, né? Então seria alguma coisa parecida com y x mais b. Aí tu pode fazer, cara, igualzinho a você que fez, né, naquela questão anterior. Ou seja, ax mais b e x e y. E a partir daí o quê? Substitui. Então ficaria 0,9m igual, sacou? Igual a vezes 60 mais b. Acho que dá para apertar e colocar. 0,7m igual a vezes 80 mais b. Eu vou colocar aqui embaixo maior, tá? Então se liga. Ficou 0,9m igual a 60a mais b. E o outro ponto, 0,7m igual a 80a mais b. Aí um sisteminha. A gente pode fazer o mesmo esquema, subtração de novo, que aí corta. Eu vou fazer de baixo pela de cima também de novo, que aí fica negativo, fica positivo. Qualquer um deles vai ficar negativo, né? Porque se trata de uma função decrescente, então não tem problema. A de baixo pela de cima mesmo. Cortei b com b. 80a menos 60a, 20a. 0,7 com 0,9 dá menos 0,2. Beleza? Que é A. 0,2m. A, então, vai ser menos 0,2m sobre 20. Cara, se fosse 0,2 por 2, daria 0,1. Sim? Então, aqui, como tem mais um zero, é menos 0,01. Esse é o valor de A. Aí, fazendo por essa via, eu acho que você vai ter um pouco mais de trabalho. Porque como é que está ficando, então, a situação? O A está dando 0,01. Aí você pode vir aqui em qualquer uma dessas duas para substituir. Sistema mesmo. Então, o A deu isso, a gente pode substituir nessa. Por exemplo. Nessa ficaria assim, 0,9m igual 60 vezes 0,01, faz uma conta aqui comigo, 0,01 é 1%. 10% de 60 seria 6, então 1% é 0,06. Melhor, seria 0,6. Então, menos 0,6, porque o 0,1 é negativo, mais b. Então, 0,6 passa para cá. Então, b seria isso, 0,9m mais 0,6. Aqui é 0,1m, né? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Como era 0,01m, acho que isso vai influenciar aqui. Rapidinho, gente. No lugar do A, ficaria 0,6m também. Aqui também seria 0,6m, então B daria 1,5m. Beleza? Tá. Aí agora como é que a função ficou? É por isso que eu acho que essa aqui não é a melhor maneira de fazer, mas sei, né? Vai que você pensou em fazer assim também. Y então ficou 0,01m mais 1,5m, tá? Ficou assim. Essa é a elite de formação para qualquer uma das idades, né, daquele momento linear que é a partir dos 50. Como você quer descobrir por 76, basta que você então... até esqueci de uma coisa. Aqui é 0ax, né? Vezes
x. Porque né, o m não é variável, m é só uma referência. Aí você pode substituir o x por 76, ou seja, y igual 0,01 m vezes 76 mais 1,5 m. Isso no final vai dar o quê? Vai dar que esse valor é o y igual a 0,74 m. Quando você fizer a conta. Aí começa a bater com aquela parte que a gente fez. Ou seja, se deu 0,74, era o máximo que a gente ia conseguir chegar mesmo. E essa informação está completamente relacionada, né, de forma complementar. Se é 0,74 m por um x igual a 76 anos, essa via, né, tu vê que assim, em algumas, no vestibular, as questões podem ser do mesmo assunto, né? Mas não necessariamente as soluções são as ideais, né? As mais rápidas, mais objetivas, né? Que faz te economizar tempo, nem sempre são as mesmas, né? Então, por isso que eu estou fazendo questão de fazer por alguns métodos, outras questões por outros, e não vai ser diferente para você no vestibular. É por isso que eu estou já antecipando isso. Então, x igual a 76 anos, a massa em relação aos 30, né? Lembra? O m em relação aos 30. Então, você tem 74% da massa em relação aos 30. Então, significa o quê? Que é uma perda de 26%. Aí essa seria a resposta, que é a letra D de novo. Beleza? Então, essa segunda solução não acho que é a melhor de todas não, beleza? Tá toda ela aí na tela, tá? Mas muita atenção, porque assim, fazendo direitinho dá para fazer. Nem sempre é melhor. Valeu? Rapaziada, até amanhã. Beleza? Um beijão para vocês. Até mais.